Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, último dia do mês de maio, dia 31 de 2021. Imagine que você tenha um amigo muito rico e precise desesperadamente de R$500 para pagar contas urgentes. O que você fará? Pedirá dinheiro emprestado para o seu amigo muito rico, certo? Certo, mas se você pedir R$500, ele certamente dirá que tem apenas 100. Então a tática neste caso é pedir 5.000, contar aquela história triste, desesperadora e pedir 5.000 emprestado para solucionar o problema da sua vida. Ele dirá, puxa, infelizmente eu tenho apenas R$500, serve? Serve! É isso que a esquerda está fazendo. A esquerda agora inventou uma manifestação monstro. Monstro. Inclusive, como a esquerda é internacional, essa foi uma das matérias da RT News, do órgão de imprensa oficial da Rússia, ontem. Manifestações monstruosas tomam conta do Brasil contra Bolsonaro. Bem, com a pressão monstruosa das ruas contra Bolsonaro, Boulos sentiu-se no direito de dizer que vamos derrubar Bolsonaro antes das eleições, ok? Este é o pedir 5.000. O que eles querem, na verdade, é 500. E o 500 virá como? Na forma do não aprovação ao voto impresso e auditável. Esta matéria está hoje no Conexão Política. Ontem, Barroso, num ativismo político vergonhoso, rimou, né? Deu uma longa entrevista ao Globo, dizendo que não vai ter não, porque foi o tempo. Esperem, a matéria, como disse, está no Conexão Política. Intitula-se Passou o Tempo de Golpes. Isso está entre aspas porque foi frase do próprio Barroso. Ou seja, pedir voto impresso e auditável para o ministro Barroso é golpe. É golpe, diz ele sobre voto impresso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que não há lugar na democracia brasileira para a não aceitação dos resultados legítimos das urnas. Bem, até aí parece tudo bem, mas vejam que contradição vem logo em seguida. A declaração ocorreu durante uma entrevista ao jornal O Globo e o conteúdo foi publicado no domingo, ontem, dia 30, na versão digital do veículo. Barroso voltou a defender o sistema eletrônico de votação, frisando que já passou o tempo de golpes, quarteladas, quebras da legalidade constitucional. Aqui vem a contradição, porque até uma criança sabe hoje que quem mais está quebrando a legalidade constitucional são os próprios togados do STF, que numa ficção jurídica, por exemplo, soltaram o Lula. Jurista nenhum entende como aconteceu, mas aconteceu, pois é. Agora, a mais nova quebra da legalidade constitucional foi Toffoli votar num caso em que ele é réu. Pois é. Bem, sem falar que Fachin, por exemplo, proibiu a polícia subir aos morros cariocas atrás da bandidagem. Bem, ele diz também, ganhou leva, perdeu vai embora. Ele estava se referindo a Donald Trump. O ministro tem feito menções ao cenário das últimas eleições dos Estados Unidos. Nas palavras dele, o republicano Donald Trump esperneou muito, mas está na Flórida e não em Washington. Peraí, Barroso, calma lá. Houve indícios, provas e mais provas de fraude em vários estados. Mortos votaram, caixas de malote chegaram de madrugada muito tempo depois de encerradas as votações. E de um passe de mágica, Joe Biden de repente apareceu na frente em estados em que estava perdendo e perderia, de acordo com as manifestações
monstruosas, essas sim, a favor de Trump. Pois é, mas nada disso importa, né? Barroso, no entanto, disse que a votação por meio de urnas eletrônicas já é auditável do primeiro ao último passo. De acordo com ele, a principal razão da desconfiança é o desconhecimento de como o sistema é seguro, transparente e auditável. A urna eletrônica, disse ele, possui um arquivo que funciona como a velha urna de lona, armazenando todos os votos, sem a identificação do eleitor, naturalmente. Esse registro possibilita a recuperação dos votos para a sua recontagem eletrônica, justificou Barroso. Já para o Conexão Política, segundo o magistrado, nunca desde a introdução das urnas em 96 houve qualquer denúncia de fraude documentada e comprovada. Se alguém tiver qualquer prova nesse sentido, tem o dever cívico de apresentá-la. Bem, o desespero da esquerda aqui é tão grande, mas tão grande, que este recurso, o único que resta para a esquerda, sim, será o verdadeiro campo de batalha para a vitória de Bolsonaro. E me permitam fazer novamente uma comparação, usar como parâmetros Macri na Argentina, Donald Trump nos Estados Unidos. Bolsonaro caminha no fio da navalha, mas é atacado por esses dois espectros. O de Trump, que ganhou, mas não levou, e o de Macri, que foi muito criticado por gente da direita e da esquerda e ainda também contou com voto não impresso e não auditável. No Brasil, as duas coisas tentam desequilibrar Bolsonaro do fio da navalha. Ora, a crítica disfarçada de bons conselhos por parte de gente da direita é, claro, motivada por gente da esquerda. A esquerda, travestida de direita, faz críticas a Bolsonaro por não acionar o AI-5, o artigo 5º, a intervenção militar e assim por diante. Isso é o que a esquerda mais quer, ver uma direita tolinha, bobinha e manipulável, brigando com Bolsonaro por ele não colocar em pauta o autorizo, o eu autorizo, que, segundo a direita canhota, eu autorizo o Bolsonaro meter o pé na porta, botar os tanques na rua, fechar o Congresso e fechar o STF. Pois é, já imaginaram o que seria do Brasil 5 horas depois? Seria o fim de todo o projeto que está desmontando a quadrilha que administrou esse país por décadas. Sim, para quem não sabe, o Brasil era como uma empresa cujo conselho administrativo era formado por ladrões. Esses estão desesperados, não conseguem mais roubar. Então estão contando histórias para uma direita despreparada para pressionar Bolsonaro a meter os pés pelas mãos, porque é tudo que a esquerda internacional quer. E, por outro lado, o espectro de Trump. Haverá fraude nas urnas eletrônicas? Não, para Barroso não. Só que o povo sabe que sim, haverá numa quantidade tão gigantesca que levará Bolsonaro para um segundo turno. Como, aliás, eu creio, já aconteceu no passado, bem recente. Pois é, esse é o nosso Brasil. O Brasil onde o STF manda. E manda de modo agora indisfarçável. Eles estão desesperados para salvar o projeto que destruiu o país, porque não tem mais boquinha. E o povo está todo com Bolsonaro. E isso ninguém pode negar. Eles podem subverter toda a realidade, mas para isso precisarão, sim, contar com as urnas eletrônicas do Barroso, e não a que nós queremos. Até depois.